Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor, com alegria. A pastora Erlene perguntou se eu queria subir. Eu falei, eu quero olhar toda essa igreja bonita, mais uma parte da minha família, amém? Nós estamos felizes e gratos ao Senhor por estar nessa noite com os irmãos, compartilhando essa mensagem da palavra de Deus para as nossas famílias. Como a pastora Erlene falou, estou acompanhado da minha esposa, a irmã Keila, Lucas e Sofia. Pedi que eles se coloquem em pé, que a igreja quer conhecê-los. Essa bênção, obrigado, meus irmãos. E esta palavra que estarei compartilhando com os irmãos, Deus já tem feito uma grande obra em trabalhar desde que eu tenho pregado esse mês de maio, quando nós celebramos e voltamos todas as nossas forças para o cuidado com as nossas famílias. Deus tem me abençoado tremendamente. E aqui, quando cheguei com os irmãos, as famílias, todos os cânticos, as leituras bíblicas, o Senhor tem confirmado que essa palavra que Ele tem para nós tem abençoado o meu coração, a minha família. E eu desejo que o Espírito Santo de Deus tenha esse cuidado de traduzir ao seu coração o que Ele deseja para a sua família nessa noite. Amém? Eu estou aqui a convite, como disse, do pastor Wellington e o pastor Erlene. Conheci essa igreja no concílio do pastor Erlene, não sei se ele lembra. Aí estava um pouco mais tenso. Hoje ele está na bênção, né, pastor? Está tranquilo, amém? Mas é bom, se faz necessário. Estamos aí trabalhando com a ordem dos pastores aqui de Aparecida de Goiânia, com um candidato ao próximo concílio, irmão Tiago. E eu fico feliz de ver que Deus continua fazendo a sua obra. Na vida de uma igreja, sobretudo uma igreja batista, nós vemos o cuidado com a preparação, com o zelo de um obreiro. E isso nos chama a atenção para o nosso também procedimento como cristão. Em estar aqui, trago um abraço também, pastor Lucena, que muito tem alegrado o seu coração com essa igreja. Ele estava aqui no exame, e também no Congresso Regional Multiplique, que, se eu me engano, teve aqui. Eu estava no Rio de Janeiro. A apresentação, como eu falei da minha família, eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui em Goiânia há 6 anos, e conheci também, no sotaque aqui do pastor Wellington, que ele teve por lá, pelo Rio de Janeiro. A minha esposa também foi estudar no Rio de Janeiro, lá no Iber, Educação Religiosa, e eu, mais do que depressa, não deixei ela voltar para o Tocantins. Casou-se comigo na igreja lá, Batista Memorial, em Duque de Caxias, onde ela fazia estágio. E esse ano, estamos completando 25 anos de casados, e eu 10 anos de ordenado ao ministério pastoral. Como disse o pastor nesta oração, eu estou aqui à frente, sou o primeiro, para estar orando. Eu também vim à frente para orar e pedir e suplicar a Deus que seja a base, o alicerce da minha família. E eu creio que não há outra palavra. Está ali, foi o ano de 2024, ali na PIBAG, na virada do ano, tiramos uma foto, e quando convidado, nesse mês, todas as palavras que eu tento, orando, buscar a Deus, o Senhor coloca aquilo que é a base da sua vida, sempre para mim, pastor, aquilo que tem sido o sustento da sua família. Nós, a Junta de Missões Nacionais, esse ano tem promovido
uma campanha de 31 dias de oração pelas famílias. Quantos têm acompanhado? Alguns, amém. Tem uns áudios, tem uma reflexão. Nosso executivo, né, acho que é o pastor Diogo, não, Fabrício Freitas, isso, está à frente desta campanha. Dia 1º de maio, tivemos num acampamento com a PIBAG, a Primeira Igreja Batista de Aparecida, trazendo um dia de piquenique, um dia de confraternização das famílias, que nós, né, nos encontramos na igreja. Temos hoje muitos relacionamentos pela internet, as redes sociais, e quase não temos tempo de sentar em casa mais. Não sei se é só na casa dos irmãos. Até para sentar à mesa, às vezes as agendas não batem, um sai para o trabalho, a faculdade, a escola. É ou não é, irmãos? É demais. A correria e as atividades que temos enfrentado esses dias têm trabalhado fortemente para minar os princípios básicos, que é a base de uma família sólida. Então, eu quero refletir nessa palavra com os irmãos hoje, em Mateus capítulo 7, do versículo 24, tem um folder, depois de nós lermos esse texto, que está sendo usado em toda a campanha desse 31 dias de oração, que é uma casa segura, uma casa firme. Eu acho que tem um texto, aquele folder aí, coloca para os irmãos antes, aí. Já viram que na campanha, esta imagem que foi usada, é o texto central dessa campanha, de casas edificadas sobre a rocha. O alicerce, a base, é a alma de uma construção. Sim ou não, irmãos? Estamos aqui vendo, né, a obra e temos acompanhado o crescimento do templo. Antes de vermos tudo aquilo que está para cima, quase ninguém acompanhou o que foi colocado na base. Eu, quando construí minha casa lá no Rio de Janeiro, eu recordo que era jovem, não tinha medo de pagar aluguel e trabalhava com automóveis, compra e venda de automóveis. Então eu falei, não, Deus, tenho aqui um terreno que minha mãe me deu, eu quero construir uma casa, já vou tirar minha esposa de dentro do lar dos seus pais, eu não quero um lar inseguro, instável. E meu trabalho era instável, venda e compra de automóveis, construir uma casa. E fui orientado, naquela época, pelo pastor, muito sábio na área da construção, que era o meu pastor na época. E eu lembro que eu era bom de conta. Hoje eu passei um pouco, deixei de lado, mas tudo que eu ia fazer, eu tinha um controle. E eu lembro que, no final de toda a obra, eu fui calcular o que eu gastei no alicerce daquela casa, era quase 3 vezes o valor que eu gastei para cima. Por quê? Não foi só por isso, porque na orientação de que eu construísse aquela casa, para no futuro, meu pastor já sabendo do meu chamado, vocação, eu tivesse como construir 3 andares para alugar, deixar ali uma renda, né, para a minha aposentadoria, saiba lá. E eu, seguindo a sua orientação, usei ferro bem grosso, bastante material. E quando eu fui fazer as contas, eu falei, eu acho que eu errei nesse negócio. Ele falou, não, meu jovem, é isso mesmo, você pode construir até 4 andares aí. E eu entendendo que o intuito do Fabrício, de toda a nossa junta, de toda a nossa denominação, ao olhar o quadro que certamente todos nós já ouvimos falar, as famílias têm sido alvo, né? Os ataques são terríveis, as nossas famílias estão sendo destruídas, as ideologias, a facilidade das coisas no mundo que tem seduzido
jovens, adultos e tantas famílias que, creio eu, é certo, ninguém casa para se separar. Ninguém casa para, ou constrói uma casa tão bela, bonita, paredes, móveis, para que ela caia. Sim ou não, irmãos? Na reflexão de ontem, a mensagem falava sobre isso. Uma casa limpa, sobre o fundamento. Quando acaba de fazer a construção, ela está perfeita, né? Quando a gente compra uma casa nova, e com o tempo, nós vamos colocando coisas, e guardando coisas, e guardando coisas. Quando eu mudei para cá, para Goiânia, se eu me engano, ainda tem coisa lá, irmãos. Mas foi um caminhão que eu doei lá para o centro de recuperação, que eu não trouxe móveis para cá. A mudança era muito cara. Eu falei, eu vou vender aqui, eu sou marceneiro, eu faço lá, e está tudo certo. Mas nós acumulamos coisas, sim ou não? Tinha um programa na Discovery antigamente chamado Acumuladores. É uma doença, né? Muitas vezes, no lugar de atitudes ou de coisas que precisamos fazer, nós ocupamos o espaço com coisas e vamos colocando coisas e vamos colocando coisas. A imagem ali que eu chamei a atenção dos irmãos fala bem o propósito da campanha. Edificando a sua casa sobre... Ah, está fraco, só eu que vou falar. Vamos falar junto. Edificando sua casa. Amém. Então, repita comigo o tema que eu desejo refletir com os irmãos nessa noite. Uma casa segura para viver. Uma casa... Amém. Eu creio que esse é o seu desejo. É o meu desejo. É o nosso desejo, o desejo de colocar no coração dessas crianças que acabaram de ir para a salinha a psicologia ou a pedagogia, tem frases conhecidas que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Sim ou não? Então, a responsabilidade para a nossa reflexão quanto famílias, sobretudo famílias cristãs, e a responsabilidade com a vida desses pequeninos é de instruí-los no caminho que eles devem andar. Como eles andarão se não tiverem um modelo para seguir? E aí, o texto de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, e depois os irmãos vão saber porque que todo mês de maio, toda palavra que eu compartilho, eu tenho algo muito particular com esse texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Vamos lá. Nos diz o texto: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói uma casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica, é tão tolo quanto a pessoa que constrói uma casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Cairá com grande estrondo. A versão NVI, a qual eu tenho aqui, diz que é grande a sua queda. Quão grande será a queda, o prejuízo de um relacionamento conturbado entre pais, onde as agressões são constantes, verbais, e evoluem para agressões físicas, e causam
traumas marcam a vida de crianças, como eu falei, que não adianta falar uma coisa e fazer outra, porque as crianças estão vendo o exemplo. É muito forte esta mensagem, compartilhar com os irmãos, nesta noite, nesse mês de maio, para a minha vida, pois sou uma dessas crianças, quando uma casa caiu destruída pelo vento, pela chuva, e grande foi a ruína desta casa. Meus pais, onde, dependente do álcool, era constante as brigas e o relacionamento conturbado, deixava os filhos em traumas quando a violência não se estendia para todos os filhos, a família, e eu, como o menor, ainda conseguia me esconder, o caçula. Não esqueci de nenhum daqueles momentos terríveis. Ah, pastor, como então o senhor hoje está pregando, e muitas vezes eu ouço e aconselho, e alguém pode dizer, isso é um trauma que você ainda não curou. Não, a cura veio através de Jesus, quando eu o conheci. Na verdade, nós ouvimos isso, até mesmo dentro dos nossos lares. Somos servos de Deus, mas não estamos livres da tempestade. Não estamos livres dos ataques do inimigo. Sim ou não, irmãos? Sim. A minha família, como disse, destruída. Meu irmão mais velho, lá no Rio de Janeiro, teve a sua vida ceifada, e eu e mais 3 irmãos tivemos envolvimento com drogas. Pela graça de Deus, não fomos parar no mesmo destino do meu irmão mais velho. Mas o vento e a tempestade soprando. Casamos, e as lutas parecem que como um exemplo de uma herança, né? Pode dizer que é uma herança espiritual, não, mas um exemplo comportamental, a psicologia vai dizer que acaba se repetindo. Às vezes, nós não percebemos, irmãos. O ano de 2022, a Igreja Batista Memorial, vou abrir um parênteses aqui, depois eu volto para esse ponto do texto para os irmãos compreenderem. Em Abadiânia, aqui em Goiás, recebeu uma caravana chamada Caravana da Alegria. Alguém já ouviu falar? Já ouviram falar? Sim. Pastor Lúcio, em Abadiânia, recebeu a Caravana da Alegria. Que bom que os irmãos já ouviram falar. Eu me sinto à vontade de compartilhar. Saí daqui de Goiânia e fui, porque nesse projeto chamado Caravana da Alegria, lá do Rio de Janeiro, 40, 45, às vezes até 50 irmãos missionários, pagando as suas despesas, entravam num ônibus próprio da igreja, e todos os anos, nas férias de janeiro e em julho, saía por um estado para pregar e evangelizar e fortalecer, revitalizar as igrejas batistas locais de um determinado estado, ao qual cada igreja que recebia essa caravana só se comprometia de fornecer o alimento e local para dormir, porque no outro dia essa caravana ia. A primeira vez que fui com essa igreja, como convidado, comecei então ali a orar e conheci a minha esposa, aonde uma estratégia dessa caravana, o nome Caravana da Alegria, é promover bichinhos, palhaços, uma peça teatral, às vezes próximo à igreja, ou num estádio, ou em frente à igreja, para que não haja bloqueio para os convidados, aonde sai aquela caravana convidando, para uma grande festa, um evento naquela noite, que vai apresentar a peça Os 3 Porquinhos. Pastor Lúcio ficou até encantado, que eu saí com ele no carro de som, e eu era um dos locutores, ele não conhecia. Eu falei, não, eu estou aqui, mas eu já participava dessa caravana lá no Rio de Janeiro.
E aí, hoje, somente hoje, diretamente do Rio de Janeiro, a Caravana da Alegria, palhaços, bichinhos, e a peça Os Três Porquinhos. É de graça, 0,800, não paga nada. Não sei se aqui em Goiás fala 0,800, a linguagem, né, a gíria carioca. Só sei que, irmãos, uma quantidade de meninos, é criança que não acabava mais, pastor Wellington. Só que a estratégia, dado a esse grupo de irmãos de evangelismo, era a seguinte: como convidar as crianças para assistir a peça dos Três Porquinhos? Qual a criança que ia sozinha? Quase nenhuma. Né? Algumas até ia de alguma cidade de bicicleta, mas a maioria, quando estava aquela plateia de crianças para assistir a peça dos Três Porquinhos, atrás estavam os pais, cada um de olho no seu filho, e a mensagem, inicialmente para as crianças, também tinha o foco neles. Porque adaptar essa fábula mundialmente conhecida dos Três Porquinhos, impressionante, como eu nunca tinha percebido, talvez os irmãos não tenham feito essa ligação, ao texto de Mateus 7, 24, que acabamos de ler. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então a peça, estou traduzindo para os irmãos, 3 porquinhos, as casinhas eram erguidas, e o lobo mau vinha, representando ali, né, o nosso inimigo. Nós sabemos que ele sopra, que ele batalha contra a casa que está de pé, a família que se organizou para abençoar vidas, para discipular famílias, num relacionamento amoroso, através da palavra de Deus. Quando o lobo sopra uma casa, o que a fábula diz? A casa de palha cai. Aí o lobo sopra outra casa, e a casa de madeira também cai. Mas quando o lobo sopra a casa de pedra, ela não caiu. E aí as crianças ficam com o olho vidrado, e o lobo mau fala: eu vou embora, essa casa não caiu, eu vou comer um ovo frito, não vou comer porquinho hoje, que ele queria pegar os porquinhos, né? Mas quando ele vai embora, os porquinhos festejando ali contentes, eles levantam a casa de madeira e puxam embaixo um velcro que tem a base daquela casa, que é Jesus. A peça e ali a mensagem, o pastor quando pega para as crianças: por que essa casa não caiu? Da peça Os Três Porquinhos, é porque ela é construída de tijolos. Aí o pastor fala: não, é porque ela tem um alicerce bem forte, bem seguro, que é Jesus. Impressionante observar que nos dedicamos, consagramos nossas vidas, trabalhamos em torno de que possamos fazer discípulos, pequenos grupos. Trabalhamos ali na PIBAG também com pequenos grupos multiplicadores. Creio que os irmãos aqui também estão trabalhando, entendendo que esse não é um modelo de crescimento de igreja. As nossas igrejas batistas estão despertando no Brasil inteiro e até fora do Brasil, para que até mesmo na plantação de novas igrejas não se trabalhe mais construir um templo, mas se inicia com um pequeno grupo. Tem que ter relacionamento intencional, a princípio, com os nossos parentes, começando dentro da nossa casa. O problema, na verdade, é que muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que desejamos, como diz o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer, não consigo, e o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Como falar, então, de relacionamentos, sobre esse texto, sobre a mensagem de ter uma casa segura para se viver, porque todos nós sabemos que o inimigo, ele sopra contra a casa daquele, do ímpio que não conhece, mas sopra contra a nossa casa. E eu quero refletir sobre estas palavras que nós temos que ouvir e praticar na hora do relacionamento.
Porque ao construir uma casa, um edifício de tijolo, de pedras, nós usamos os melhores materiais. Como eu disse, eu posso gastar muito no alicerce, ter a consciência de que minha casa é segura, construir um prédio, mas nada disso garante que esta casa seja segura contra as investidas de Satanás. Sim ou não, irmãos? A felicidade de um homem, diz a palavra de Deus, não consiste na quantidade dos seus bens. Justamente naquilo que estamos correndo como famílias, freneticamente, em formação, em conclusão, em novos empregos e tantas coisas para alcançar os nossos sonhos e objetivos, é justamente aí, nesse momento, que nós negligenciamos o ouvir estas palavras e as praticar. Quanto é, não sei, não precisa nem levantar a mão, quanto é difícil, nesses 31 dias, reunir a sua família para orar juntos. Eu falei que eu ia falar da minha, eu sei a minha dificuldade, é horário, cada um sai ao trabalho, hora, almoço e tudo, todos nós temos dificuldade. Orar com a família, ler a Bíblia juntos, é difícil, não é, irmãos? Mas percebam que nós negociamos, e aí é onde o lobo tem soprado, e eu creio, alcançado o maior objetivo. Nós gastamos muito tempo com redes sociais, gastamos, sim, tempo maratonando séries, temos um relacionamento com muitas pessoas virtualmente e não conversamos com quem está debaixo do mesmo teto. E depois queremos entender o porquê que a nossa casa não está segura. Não é um lugar aonde gostaríamos que fosse, exatamente como diz a palavra de Deus, um lugar de paz. As setas que Satanás lança não é contra a casa propriamente dita, digamos assim, que já está destruída. Ele vai atacar justamente a casa que está de pé, irmãos. E como então discipular famílias se o relacionamento com a minha tem problema? É o problema que eu quero refletir um pouco mais com os irmãos. Tem como projetar ali o texto de Josué capítulo 1 para nossa reflexão. Não é, pastor, eu estou sabendo que tudo isso o senhor está falando, eu não sei nem como fazer essa mensagem mesmo de Mateus 7,14, eu já vi um monte de mensagens em cima desse texto. Mas, como eu apresentei para os irmãos ali, esta família que os irmãos viram a foto bonita, não é família de comercial de margarina perfeita, não. É uma família. E se ela está de pé, se aquele que pensa que está de pé, cuida para que não caia. Porque Satanás, o nosso arqui-inimigo, aquele que tem governado este mundo com tantas aberrações contrárias aos princípios da palavra. Volto a falar, um relacionamento discipulador, primeiro, eu tenho que me conscientizar de que eu sou um discípulo de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu estou falando, eu não sei, aqui eu estou ouvindo, eu preciso ser um discípulo de Cristo, amém? Amém, porque eu acho que eu estou ainda faltando, porque o exemplo maior de discipulado foi o que Jesus praticou com aqueles 12, que ele chamou para viver de perto, acompanhando, vendo seus exemplos, para que eles então alcançassem o mundo inteiro com essa mensagem que chegou até nós. Não é verdade? Esse exemplo, muitas vezes, nos assusta. Pensa comigo sobre a vida de Josué. Nós fizemos uma leitura bíblica aqui com o nosso ministro ali de música, que
está no nosso esboço aqui, não vai ser nem preciso mais falar. Escolhei hoje, pois, a quem sirvais. Se aos deuses dos vossos pais, os quais serviram no Eufrates, além dos amorreus, ou não sei o que você quer seguir. Vou nem dizer. Porém, primeiro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se eu não estiver com minha vida edificada verdadeiramente sobre a rocha dos séculos, que é Jesus, eu não vou conseguir manter a minha casa de pé. Porque eu vou dar a brecha que o inimigo quer para derrubá-la. Eu preciso entender que quem não tem domínio próprio, acaba muitas vezes tendo um demônio próprio. Porque é só falar uma palavra contrária ou qualquer coisa contra a sua vontade ou a minha vontade que eu transtorno. Como eu disse para os irmãos, eu, como uma dessas crianças, tenho muitos dos exemplos comportamentais aonde fui criado em uma casa ao qual as agressões eram, lembra que eu falei no começo? Constantes. Se eu não, como servo do Senhor, como um pastor, como um pai, não tiver a minha vida na misericórdia, no exemplo, sobre a rocha que é Jesus, eu vou ser derrubado como qualquer um. E como então eu vou, com esse relacionamento, me relacionar com outras famílias e discipular outros? A estratégia do inimigo, na maioria das vezes, é tentar nos impedir de fazermos essa obra maravilhosa, que é investir em vidas e em famílias. Ainda que o mundo tente nos convencer de que a família é algo ultrapassado, nós temos o princípio e os valores da palavra de Deus que são completamente contrários. Amém, irmãos? Josué teve esse desafio, e pense num desafio difícil. Pensa comigo, agora vamos botar num exemplo prático. Não é fácil, falar sobre Mateus 7, 24, é muito bonito, mas pense numa coisa, Moisés saiu com um povo rebelde, escravo do deserto, para percorrer um longo caminho difícil. E Moisés tinha um discípulo chamado Josué, que estava ao seu lado observando o momento que ele passava com pessoas e aqueles exemplos. Vamos ver o que Deus falou com Josué quando Moisés morre, capítulo 1, versículo 1. Eu falei lá do que o irmão já tinha citado, não é o 24, isso. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, meu servo Moisés é morto, versículo 2. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu dei aos israelitas. Vai mais adiante, por favor, versículo 6. Olha o desafio, pense antes da gente ler. O desafio que Josué recebeu. Suceder Moisés não devia ser coisa fácil, né? O povo, aquela dificuldade toda, muito obediente. Bom, o medo, com certeza, é o que a gente sente quando sai da casa dos pais, né? Quando construímos uma casa, vamos casar, será que eu vou dar conta de pagar as coisas? Será que eu vou conseguir manter o meu filho numa faculdade, um bom emprego? Quem não tem medo de não conseguir manter a sua casa? E muitas vezes nós nos damos com pessoas e aconselhamos nos relacionamentos discipuladores com pessoas que estão enfrentando esse dilema. No versículo 6, o Senhor diz para Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. 7.
Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. 8. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Agora, o versículo 9, meu texto predileto. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Amém? Você pode dizer na sua fraqueza, no seu desafio, nos seus relacionamentos, com aquele seu parente ou dentro do seu lar, que é difícil, a palavra é a base para te sustentar contra esse medo. O medo faz com que homens não assumam o seu papel de sacerdote do lar, porque muitas vezes, hoje em dia, por causa do provimento, né? Não é só do homem, a mulher também é provedora, o casal não tem mais essa questão considerada por muitos machismo, mas não, um princípio da palavra que o homem é o provedor, a mulher também, muitas vezes, não quer assumir o seu papel, não é de ser empregada, submissa, dona do lar, é a de edificar a sua casa. Amém, irmãs? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, não diz que o homem sábio edifica a casa, já perceberam isso? Quem é, então, que mantém a harmonia da casa, que edifica, que leva as rotinas de uma família a êxito? Aquela que observa, aquela que medita na palavra dia e noite. O desafio é grande, a coragem para Josué não é para qualquer um. Nós temos um desafio despontando no mundo inteiro como famílias cristãs, que como aquela casa num alto monte, numa rocha, com um farol, muitas pessoas e até nossos familiares estão olhando e dizendo, ué, mas você não é um cristão? Por que que um cristão está tendo essa ou aquela atitude? Porque, meu amado irmão, com o coração temente, com tremor eu trago essa palavra não de exortação, mas de alerta, para que os nossos olhos sejam abertos de uma estratégia muito sutil do nosso inimigo, do qual nós não precisamos continuar meditando dia e noite nessa palavra, continuar tendo no Senhor a base da nossa vida pessoal, no meditar nesses 31 dias de oração, como nós identificamos, eu, principalmente com a minha família, que há muito tempo eu não sento para reunir, nós orarmos juntos em família. Orar sim, só na hora do alimento, mas pelos propósitos, porque estamos envolvidos numa vida na igreja e nos esquecemos que o nosso lar é o primeiro núcleo da base da igreja. Famílias fortes, uma igreja forte. Se Jesus é a base da minha vida, Jesus é a base da minha família. Se o inimigo sopra, a tempestade vem, as lutas contra aquela casa, ela não cai, porque tem os seus alicerces edificados sobre a rocha. Como então, pastor, essa postura, o senhor está falando, pode ser como exemplo para as famílias na qual nós temos desenvolvido ou desejado ter um relacionamento discipulador, porque não está funcionando. Eu falo, eles não ouvem, não querem saber. Olha, não tem como a gente salvar, ou até mesmo, como falei, dos nossos filhos. Primeiro lugar é cuidar
da nossa casa, nossa vida, nossa família. Porque, pensem, irmãos, que não tem ninguém olhando, mas tem gente te vendo. Nós estamos no trabalho, estamos em um evento, em qualquer coisa, você está lá, ou qualquer coisa que possa ser usada contra a palavra e a moral do servo do Senhor, vai ser usado para o inimigo afastar aquela pessoa. Mas o contrário também é verdade que é usado. No capítulo 2 de Josué, versículo, vamos aí adiantar um pouco, um versículo 8, a história de uma mulher, uma prostituta chamada Raabe, que conhecendo e ouvindo falar das vitórias e das atividades do povo, do Deus de Israel, ao qual vinha vencendo, ganhando batalhas e destruindo os inimigos, e aquele povo vinha vencendo. Você tem essa consciência de que a sua força, a sua coragem de ser uma família forte, a sua vida, irmão e irmãs, edificada sobre a rocha, ela é como um farol para vidas que estão perecendo nas trevas, no pecado, na falta de sabedoria, porque não tem o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus. Você crê nisso? Creia. Amém? Raabe faz o seguinte: Josué, obedecendo e tendo coragem ao desafio de Deus de suceder Moisés, de levar aquele povo a herdar a terra, ele se depara com a terra prometida, na qual tinha grandes muralhas, e então ele envia 2 espiões, conhecidos, né? Os 2 espias, para observar a terra e trazer o relatório para Josué. Josué, então, manda esses espiões e olha o que acontece. No versículo 8, capítulo 2 diz: antes de os espias deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus, que vocês separaram para destruir. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente por causa de vocês, e todos perderam a coragem. Raabe falando para os espias: pois o Senhor, o Deus de vocês, né, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quem estava reconhecendo isso para os espias? Raabe, uma prostituta, uma mulher à margem da sociedade, mas atenta ao que Deus estava fazendo na vida do povo de Israel. Estava observando, e ela continua, no versículo, pois o Senhor é Deus, o versículo 12, isso, portanto, jurem-me pelo Senhor. Olha, já conhecia o Deus deles, ouvindo falar, jurem-me pelo Senhor, que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro, o 13, de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Jurem-me que nos livrarão da morte. E observem no finalzinho desse versículo que Raabe não diz, jurem-me que os livrem da morte, mas ela diz que nos livrem. Ela estava perdida sim, ela não tinha consciência de servir a este Deus, mas ela estava observando e ela queria isso. Ela quer, aquela pessoa que convive no trabalho, na escola, convive com você, nos seus parentes, eles querem, mas
infelizmente, às vezes eles estão vendo algo que não traduz o Deus de Israel. Ah, pastor, meus irmãos, como falar, sabe dessa história que eu contei, dos 3 porquinhos? Ela começou com uma família, como eu falei, né? A minha, destruída, filho de pais, separados e tantas coisas. Um irmão mais velho meu, como eu citei, havia sido assassinado. O segundo irmão mais velho meu era o lobo mau dessa peça. Essa peça mesmo da Caravana da Alegria, da igreja lá. E a sua esposa, uma dos porquinhos, a sua filha Alessandra, que hoje tem 35 anos, um dia, meu irmão Alexandre, eu sempre esqueço de não falar o nome, mas sabe que é meu irmão, eu falei o nome dele. É meu irmão mesmo, em sangue, né? Ao quadrado. Irmão em Cristo hoje, para a glória do Senhor, mas ele já era membro da igreja. Mas o relacionamento daquele meu irmão dentro de casa não condizia com o relacionamento, com a vida de um cristão. Eu hoje compreendo que, como eu falei, o comportamento vivido, de repente moldou como uma herança comportamental, né? Sobre a vida dele, como também, às vezes, pode, na vida de outro irmão que eu tenho, mas de família, de verdade. Estou relatando para os irmãos um caso de família, abrindo nesse mês da família, como eu abri essa minha palavra, estou conhecendo mais um pedaço da minha família, amém? Essa família de Cristo é a família que o Senhor me deu para restaurar a minha vida, porque aos 22 anos de idade, envolvido com drogas, a única solução para a minha vida era cometer suicídio, era tirar a minha vida e dar um ponto final ao sofrimento que eu julgava ser, quando na verdade eu não posso determinar o que é sofrimento nesse ponto com relação à vida, porque a vida não me pertence, a vida é um presente. Eu fui, agora que tiraram as vendas dos meus olhos, a mensagem desta peça dos 3 porquinhos, quando o pastor faz o apelo para as crianças, elas vêm à frente entregando suas vidas a Jesus. Mas aí quando elas vêm à frente, quem fica atrás de pé? Os pais. E é impressionante, quando uma pergunta o pastor faz: e a sua vida, a sua casa, como ela está? Será que ela já começou a rachar? Já caiu? O telhado ainda está de pé? Essa é uma mensagem verdadeira. Como estamos vendo aqui na vida de Josué, um servo de Deus, desafiado, um discípulo de Moisés. Olha que bagagem esse homem. E agora ele é confrontado por o desejo de uma mulher perdida, de ter a sua vida transformada, a sua família toda transformada. Esse meu irmão, um dia chegando de um final de semana perdido, que saía na sexta-feira, só chegava na segunda-feira em casa, por aqueles morros lá do Rio de Janeiro, a sua filha de 7 anos de idade está de braços cruzados. Falei, essas crianças aqui, esses que oraram, a Alessandra era uma dessas. Ela fala para o seu pai: pai, não tem jeito para você a não ser Jesus, só Jesus. E ela foi para a escola bíblica dominical com sua mãe. E o seu pai, naquela manhã, ainda pernoitado, entrou para um banheiro, isso é o testemunho dele, tomando um banho, chorou e foi para a igreja, entregou sua vida para Jesus, verdadeiramente, porque ele era um membro de igreja, ele acompanhava, ele era um amigo do evangelho, tinha eventos, a filha ia cantar, ele ia, mas a vida dele não estava edificada sobre a rocha. Vamos voltar, a minha vida e a sua, na vida de Raabe, quando ela observa o modelo. Eu ainda não era um cristão, não participava dessa caravana da alegria, mas quando o PGM, ou não era PGM, né, o grupo de jovens ia na casa da minha cunhada, para tentar evangelizar o meu irmão, ou que ele já frequentava,
Eles entravam por um lado do quintal, eu saía pelo outro, lado dos fundos. Eu não queria saber da igreja daquele irmão, que o relacionamento dele era agressivo, abusivo, violento. Eu fui espancado. Para quê? Para a minha vida, numa dessas viagens missionárias, na qual eu relatei, conheci minha esposa, quando conheci verdadeiramente o Jesus ao qual meu irmão entregou a sua vida, foi a primeira vez, com 22 anos de idade, que eu recebi um abraço do meu irmão, que eu pude abraçá-lo. Nós não percebemos o quanto o relacionamento discipulador começa dentro de casa. Como um pastor, como um sacerdote do lar, como um irmão, é aquele ao qual você vive mais próximo, é o qual você tem que amar primeiro, é o qual você tem que pedir perdão, e é justamente o qual nós nos perdemos ao ter o domínio próprio, ao negar a si mesmo. Muitas vezes é difícil fazer aquilo que não é a nossa vontade, mas lembre das palavras do Senhor Jesus, do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. Quantos exemplos nós temos na Bíblia que pode ser citado, que tiveram que negar a si mesmo? Eu e você não somos melhores do que ninguém. A nossa família está sendo observada. Tem muitas pessoas nos nossos relacionamentos, como esse eu estou trazendo como ilustração para essa palavra, era o meu com o meu irmão, que me afastava de Deus, me afastava da igreja. E pela misericórdia de Deus, eu hoje preciso saber que a minha vida precisa ser a base, estar como a base em Jesus Cristo. Eu posso ter qualquer outra atividade, bens, formação, qualquer coisa que pode me promover ou promover um bem-estar para a minha família, desde que eu não negocie os princípios de Deus para a minha vida e para a vida da minha família. Como eu disse, o relacionamento discipulador, igrejas multiplicadoras no Brasil estão sendo despertadas para que os nossos eventos, as nossas formalidades, muitas vezes, não traduz uma vida relacional no seio da nossa família, da nossa casa. Eu usava sempre uma frase para conversar e ensinar meus filhos, assim, sempre com uma exortação, que não adianta eu saber o certo e fazer o errado. O que adianta é eu buscar em Deus forças como Josué buscou, buscar em Deus coragem, discernimento como Raabe, ficar vendo o que está dando certo na vida do meu irmão. Eu quero para minha família, e eu tenho que ter coragem de deixar tudo para trás. Os irmãos lembram, ou vão estudar, conhecem já outras particularidades da vida de Raabe, que mais tarde ela acabou casando com um desses espias, né? Salmão, e da sua descendência veio a linhagem de Davi, foi inserida no povo de Israel, a sua família foi salva. Amém, irmãos? Você não crê, nós não cremos na mensagem pregada de Paulo e Silas, que na prisão, sendo ali açoitados, cantando, louvando, adorando a Deus pelas dificuldades, o inimigo soprando, e eles querendo fazer a obra do Senhor, nada dando certo, até que o Senhor tremeu os alicerces daquela prisão e todos os cárceres foram abertos. O que o carcereiro ia fazer? Tirar a vida. Acabou para mim. Game over. Não dá mais. Aí surge a palavra: não faça nenhum mal. Nós estamos todos aqui. Aquele homem impactado falou: olha, o que eu preciso fazer? Me diz, me ensina. O nosso relacionamento com os nossos familiares, com os nossos amigos, precisam ensinar na prática. Se não temos praticado, aí está o problema, ou talvez a intenção do inimigo de soprar. 1 Coríntios 3:11. Porque
ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Nenhum outro alicerce pode manter a nossa vida firme, pode manter a nossa casa firme, pode nos fazer como um farol no relacionamento com famílias disfuncionais, desajustadas, caindo ou já com as paredes rachadas, para que possa haver uma restauração, para que não haja o que não é normal, mas tem se tornado cada vez mais comum. Separação de casais, de jovens que se apaixonam, constroem sonhos, e por acaso, pela falta, olha a orientação, lembra de Josué? De Deus para Josué? Medita nessa palavra dia e noite. Não sabemos por quê os ataques do inimigo têm alcançado êxito. Como eu disse, é a correria, é ou não é? O dia a dia os bens, as coisas que nós compramos e depois que já compramos, agora tem que trabalhar dobrado para pagar. Quem não quer dar o melhor para a sua família, que é um conforto, né, uma segurança? Só que nesse momento acaba deixando ela mais vulnerável. Sem a oração, sem o olhar nos olhos, sem o toque, o beijo, sem dizer, olha, eu te amo, me perdoe. Essa noite é uma noite de família. Eu estou trazendo esse exemplo da minha família. Como eu disse, não para constranger, mas em nome de Jesus, para que essa palavra, o Espírito Santo de Deus, como foi orado, tenha plena liberdade na nossa vida. Não sobre aquilo que queremos ouvir, mas que precisamos ouvir. De repente você é um Alexandre, aquele irmão que não tem traduzido um servo do Senhor na sua casa. A boa notícia, excelente, não é boa, é que como foi o exemplo para Raabe, uma mulher que não tinha o Senhor, Jesus, né, naquele tempo, mas via que o povo de Deus era aquele que estava dando vitória. Hoje é a rocha que é a nossa base da nossa vida. É aquele que em João capítulo 3,16 veio salvar a todos. Mas no versículo 17 diz que Deus não o enviou ao mundo para condenar o mundo. Jesus não é a nossa base, não está usando esse pregador, o Espírito Santo de Deus não está falando ao seu coração desta falha, talvez, em particular, para te condenar, mas para que seja salvo você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi o que o carcereiro ouviu de Paulo e Silas. Você crê nisso? Amém? Você crê? Você crê? Eu creio. Eu creio que eu não sou perfeito. Jesus não veio a esse mundo para me condenar, porque não foi só meu irmão Alexandre que cometeu pecado. Todos nós pecamos e fomos separados de Deus pelo nosso pecado. Mas Jesus, ao ser enviado a esse mundo, com o propósito de nos unir numa só família, com o propósito de, com o seu sangue, comprar para si povos de todas as nações, de todas as raças. Não é eu que estou precisando dizer estas palavras. Por quê? Porque se eu tenho certeza de que Deus é a base, que Jesus é o alicerce da minha vida, eu, em primeiro lugar, tenho que lutar contra as astutas ciladas do inimigo, contra as investidas no relacionamento, contra as palavras que muitas vezes vêm contrárias àquilo que queremos
eu preciso ter domínio próprio, eu preciso ter misericórdia no perdão, eu preciso ter compaixão. Sem dúvida, nós podemos ter tudo isso. Para concluir, Josué tinha essa segurança, como eu disse, nós teríamos na conclusão o versículo 15 de Josué 24. Não é por acaso que Josué, depois de conduzir todo este povo, passar por todo aquele processo de relacionamento com um povo abençoadíssimo, obediente, né, pastor Wellington? Que nós sabemos que somos, todos nós, somos seres humanos. Como oramos, temos nossas dificuldades. Josué, como eu, você, vamos nos relacionar com pessoas que querem ter o mesmo Deus, que querem as bênçãos do nosso Deus, mas nós não vamos conseguir fazer com que eles mudem de ideia, somente falando. Mas temos que assumir a postura, que Josué aqui diz: olha, vocês podem seguir, a orientação da palavra é uma, eu não posso obrigar você, mas o nosso relacionamento pode sim, estudar, meditar, orar, discipular, mas não se deixe envolver por aquilo que muitas vezes, as famílias com as quais nós vamos nos relacionar, às vezes nós temos que influenciar, mas acabamos sendo influenciados, né? Com aquela visão de que eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, e às vezes é tão fraco que depois não tem nem mais força para voltar. Acontece. Temos que ter discernimento, decisão, como disse Josué. Eu, porém, e a minha casa, serviremos ao Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Nessa palavra que eu compartilhei, que não é minha, é do Senhor, tenho compartilhado nessa noite, que tenho a alegria de ter hoje aqui o compartilhar da palavra de Deus, completando 10 anos esse ano de ministério, porque eu acreditei, tenho minha família ao meu lado nesse ministério, buscado servir, mas não tenho como dizer para você que eu sou perfeito, a minha casa não sofre. Então, por isso eu prego com tranquilidade, que eu sei que a sua casa está de pé, o inimigo está tentando derrubá-la. Você tem se proposto a liderar, como Josué foi desafiado por Deus para liderar aquele povo. Você talvez recebe o convite para ser líder de um PGM, você pensa logo, eu não posso, não consigo. Ser forte, corajoso, a palavra diz, seja forte, eu estarei com você. É justamente nessa força, na hora que você se encontra dependente de Deus, é que vamos buscar no Senhor a força necessária para conduzir um povo para herdar a terra prometida. A terra que o Senhor prometeu, que mana leite e mel para aquele povo, para nós a terra prometida, de alcançarmos na nossa vida a salvação, e poder ter essa certeza de nossos filhos seguir esse caminho, porque foram ensinados pelo meu e pelo seu, pelo nosso exemplo. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo que somos. O Senhor, como cabeça, tem dirigido esta igreja, Senhor, os teus filhos e filhas, na busca incessante de alcançar famílias, de ter nos relacionamentos a oportunidade de transferir
a bênção da salvação, do domínio próprio, do amor, da compaixão, do perdão, do apoio mútuo. Senhor, muitas vezes não temos o discernimento necessário no momento, mas a tua igreja, nesse momento, assim como observamos a tua palavra, suplicamos ao Senhor, dá-nos, Senhor, discernimento, dá-nos domínio próprio, dá-nos visão do plano do Senhor para nossa casa, para nossa família, para que sirva ao Senhor em espírito e em verdade. E que aqueles, ao observarem nossa vida, nossa conduta, nossa posição, mesmo quando pregamos, não somos compreendidos, que permaneçamos firmes no propósito, nos princípios do Senhor, e declarar: eu e a minha casa permaneceremos servindo ao Senhor. Que abençoe cada um que está nessa noite na tua casa, que através de cada servo teu aqui, o Senhor também esteja entrando nos lares, como no nosso coração o Senhor já faz morada, pois essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém e amém.